Oi, gente, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre antropologia e sociologia jurídica, né? Na verdade, a matéria que eu separei para falar hoje com vocês é relativa aos conceitos relevantes para a antropologia jurídica, tá bom? Na segunda aula de hoje, a gente vai falar dos conceitos relevantes para a sociologia jurídica. Então, isso aqui faz parte daquele apanhado geral que eu comentei com vocês que ia fazer para que vocês se contextualizem melhor na matéria, tá bom? E aí a gente possa revisar os conceitos que foram trabalhados na disciplina 1. Então, vamos lá. O que a gente vai ver hoje? Bom, vamos falar de 6 conceitos específicos, tá? Então, primeiramente, conceito de cultura, tá? Etnocentrismo logo em seguida, relativismo cultural, alteridade, antropologia e, finalmente, antropologia jurídica, para saber como isso se aplica no contexto do direito, tá bom? Vamos fazer também, para trabalhar esses temas, sempre vou procurar resgatar o texto que nós lemos ontem, né? O Ritual do Corpo entre os Nascirema, de Horace Miner. Então ele nos ajuda a entender bastante, ou com uma perspectiva um pouco diferenciada, essa questão da cultura, do etnocentrismo, do relativismo cultural e da alteridade. Vocês vão perceber isso, a gente vai poder fazer essa ponte, tá bom? Deixa eu me afastar um pouco para cá, para ver se eu atrapalho menos aqui nos slides. Tá bom. Primeiramente, gente, o que é a cultura? Né? É difícil a gente chegar numa definição de um tema tão complexo, mas a gente precisa partir de alguma coisa, né? Então, assim, eu trouxe a coisa mais óbvia, que é o conceito da Unesco, que no direito a gente vai trabalhar aí com as normas, e a Unesco é a instituição internacional que trabalha melhor com essa questão de cultura mesmo, de questão cultural. E ela define então a cultura como conjunto de características distintas, espirituais, materiais, intelectuais e afetivas que caracterizam uma sociedade ou um grupo social. Abarca, além das artes e das letras, os modos de vida, os sistemas de valores, as tradições e as crenças, tá? Eu acho um conceito bem bacana pelo seguinte, porque ele traz duas perspectivas, né? Ele fala das características, do conjunto de características que definem uma determinada sociedade ou um grupo social. Né? Então, uma das primeiras premissas que a gente precisa se acostumar é que não há faticamente uma única sociedade. Existem diversas sociedades com características diferentes, com premissas diferentes, com valores e crenças diferentes. Então, cada uma delas vai carregar ali a sua cultura própria, ok? E esse conjunto de valores e de características vão formar o que a gente conhece como cultura, né? E aí o conceito ele também faz um adendo, trazendo a questão das artes, das letras, né, dos modos de vida, dos sistemas de valores, tradições e crenças, além das características que a gente havia mencionado antes. Então, quando a gente fala, né, aquela pessoa é sem cultura, significa que é uma pessoa que não lê, né, que não se informa. Então, a palavra cultura, na verdade, ela tem várias acepções, tá? Mas aqui a gente vai trabalhar a cultura nesse sentido de conjunto mesmo de características, de formas de ser, fazer e viver e pensar. Então esse aqui, na verdade, é esse conceito da Unesco que eu comentei com vocês, mas a gente também pode pensar que ela é esse conjunto de modos de pensar, ser, fazer e viver que existe numa determinada sociedade, tá? Por que eu gosto de usar essa ideia, né? Então, na verdade, eu preciso buscar mais fontes acerca dessa concepção, mas eu gosto de trazê-la porque ela simplifica e ela faz possível que a gente visualize melhor o que é a cultura. Né? Então, de repente, ela te dá digamos assim, uma inspiração para que você pense acerca do que é a cultura. Então, quando a gente fala assim, modo de pensar, vocês já pararam para pensar por que vocês pensam da forma com que vocês pensam? Né?
Por que vocês pensam assim? Por que vocês têm as opiniões que vocês têm? Né? Porque vocês estão inseridos num sistema de valores que leva a essa forma de pensar. E a forma de pensar, ela vai determinar o ser, né? O que você é enquanto indivíduo, o que você é enquanto pessoa que compõe uma sociedade. Né? Isso vai determinar o que você vai fazer diante da sociedade, a forma como você vai viver. Então, eu gosto de trabalhar essa ideia, porque ela sempre ajuda a gente a visualizar, né, que a cultura é simplesmente o que nós somos, né, a forma como nós nos expressamos, a forma como nós vivemos, como nós pensamos, como nós agimos, tá certo? Então, para que a gente possa ter uma ideia mais clara a respeito do tema, além, obviamente, dos conceitos que vocês estudaram na primeira disciplina. Outra questão bastante importante para a gente trabalhar esse tema de antropologia jurídica, né, buscando essa interface com o direito, é trabalhar a ideia de etnocentrismo, gente. É por conta da ideia de etnocentrismo que a primeira coisa que eu gosto de fazer nessa matéria é pedir que vocês leiam o Ritual do Corpo entre os Nascirema, né? Para quê? Por que eu peço isso para vocês e eu acho que é uma leitura relevante? Porque ela nos desconstrói no sentido de que nós não somos tão assim, como eu posso dizer, tão a cultura que a gente julga o correto, né? Então, se a gente olha para um outro grupo social e pensa, nossa, como eles são diferentes, nossa, como os costumes deles são estranhos. Eu digo a vocês, o inverso é completamente verdade. Se você tivesse nascido em outro tipo de organização social, em outra sociedade, certo? Você olharia para a sociedade moderna, ocidental, né, colonial, capitalista, e você pensaria, nossa, isso aqui é muito estranho. E é isso que esse texto faz com a gente. Né? Então, para quem não leu, se alguém não leu, leia, por favor, o Ritual do Corpo entre os Nascirema e descubra quem são eles. Né? E aí você vai ter uma grande surpresa ao constatar que nós não somos tão normais quanto aparentamos. Né? Todas as culturas têm as suas estranhezas. E quando a gente toma consciência disso, fica muito mais fácil buscar entender o outro e, por consequência, buscar aplicar o direito de uma maneira equitativa, considerando as diferentes formas de ser, fazer, viver e pensar. Tá certo? Então, gente, a ideia de etnocentrismo, né, quando a gente pensa etnocentrismo, então a gente for fazer assim, falar bem ao pé da letra, né, é a sua etnia no centro, né, o que eu sou, a forma como eu penso, como eu me coloco diante da sociedade está no centro e todas as outras então vão ser relegadas a um patamar inferior. Não, aquela sociedade ali ela é selvagem ou ela é primitiva, né? A gente vai rotular. Quando as pessoas têm um pensamento etnocêntrico, ela rotula o diferente como o errado e a forma certa de viver é a sua própria, tá bom? Então, isso é o etnocentrismo. Eu trouxe aqui um conceito para vocês que vai dizer o seguinte: é a concepção que valoriza e privilegia apenas um tipo de universo de representações e o considera como sendo único, o único modelo a ser seguido, menosprezando e fazendo com que outros universos, outras representações e outras culturas consideradas diferentes sejam relegadas à insignificância, tá? Essa que é a ideia. Então, na verdade, o etnocentrismo nada mais é do que a aversão ao diferente, tá? Então, ainda utilizando o mesmo autor, a gente observa que o etnocentrismo, ele se origina e tem origem, meio redundante aí a fala do autor, mas tudo bem, no termo heterofobia, que é o quê? Aversão ao outro. E aí, como eu disse antes, nós, quando temos aversão ao outro, costumamos rotular esse outro para desqualificá-lo. Então a gente chama de
primitivo, de selvagem, de louco, imaturo, é homossexual, fala como se isso fosse uma coisa que inferioriza a pessoa, né? Rotula de homem de cor, né? As crianças que são problemáticas, né? Tem que tomar Ritalina, não, é tudo problemática, tem que resolver. Não considera que às vezes simplesmente as pessoas são diferentes, e a diversidade faz parte da sociedade, mas ok. Então a gente chama lá de baderneiro, de hippie, de vagabundo, né, de mulher de vida fácil, de herege. Então ao longo da história o etnocentrismo ele se manifesta de diversas maneiras, né, pessoal? Eu arriscaria dizer para vocês que as grandes desgraças da humanidade têm origem no etnocentrismo. Então sempre que uma sociedade se julga melhor ou superior a outra, o que acontece? Né? Desgraça, né? Acontece guerra, acontece genocídio, acontece etnocídio. Então, tudo que violenta os direitos mais básicos, o simples direito de existir das pessoas, ele se origina no etnocentrismo, que é esse sentimento de eu sou superior, a minha cultura é melhor do que a sua, tá certo? E aí, partindo dessa ideia de cultura e de etnocentrismo, a gente chega na questão do relativismo cultural, né? Então, a concepção de relativismo cultural, ela vai dizer o seguinte, né? Que as sociedades alternativas e as culturas diferentes são tão válidas quanto as nossas, né? Ocidentais, ou como eu gosto de chamar, hegemônicas. A existência de povos culturalmente diferenciados questiona a nossa maneira de ser, quebrando o monopólio que comumente nos atribuímos, né, da autêntica realização da humanidade no planeta. Então, quando a gente, não, mas essa nossa sociedade industrial que é o certo, não, a nossa ideia de desenvolvimento é a certa, e a gente tem que levar isso para todos os povos do planeta. Que postura mais arrogante, né? Mas a gente faz isso ao longo da história durante muito, muito tempo. Então, gente, o relativismo cultural ele é um conceito que vai buscar desfazer essa ideia, esse olhar diante das culturas. Então, a gente vai aprender a relativizar, que é o quê? Observar, não, epa, na minha visão, utilizando aqui, ó, os meus óculos, essa cultura eu acho que é estranha, eu acho que é diferente. Mas, se eu tentar colocar de repente aqui, né, outros óculos assim mais estilosos, os óculos do outro, quem sabe essas diferenças elas vão se atenuando, não é verdade? Então, o relativismo cultural nos ajuda com isso. A pensar, não, pera, epa, o que eu acho é só o que eu acho com base nas minhas experiências, né? E na cultura na qual eu me desenvolvi como pessoa. Agora, se eu tivesse nascido nessa cultura que eu estou analisando, eu teria essa mesma visão? Não, para mim estaria tudo certo, eu não estaria fazendo nenhum tipo de comentário pejorativo ou inferiorizante, para mim seria o normal, porque a cultura é relativa, né? Então depende do ponto de vista, depende do óculos que você coloca, depende de onde você está buscando enxergar essa dada sociedade, tá bom, pessoal? Por isso que eu pedi para vocês lerem O Ritual do Corpo entre os Nascirema, porque vocês vão ver que nós também somos estranhos pra caramba, né? A gente também tem costumes bizarros, né, digamos assim. E é normal, né, faz parte da diversidade. Bom, gente, quando a gente observa, quando a gente entende o que é a cultura, quando a gente entende a necessidade de desconstruir essa nossa ideia de que o nosso jeito de ver é o certo, a gente deve caminhar em direção a uma coisa chamada alteridade, tá? Então, lembrando mais uma vez aqui, são temas todos muito complexos, em que cada um deles, enfim, demandaria uma série de análises, mas a gente não tem tempo para isso e nem é o objetivo da disciplina por enquanto, né? Então, eu trouxe aqui a ideia de alteridade que eu achei mais, digamos, mais acessível, tá? Constante mesmo, do dicionário online de português, que é bastante interessante. Ela vai dizer, ó, que a alteridade é
o caráter ou estado do que é diferente, distinto, do que é outro, né? Que se opõe à identidade, ao que é próprio e particular, que enxerga o outro como um ser distinto, diferente. É também a circunstância, condição ou característica que se desenvolve por relações de diferença, de contraste, né? Então, quando a gente olha para o outro e compreende o outro como diferente e também legítimo nas suas causas, nas suas pautas, na sua forma de ver o mundo, a gente está caminhando em direção à alteridade e saindo da postura etnocentrista. Tá bom, pessoal? Então, eu acredito que isso é fundamental para a gente entender os temas que a gente vai precisar trabalhar na disciplina, tá certo? Então, gente, a alteridade, ela implica a relação com o outro, né? Ser o outro, colocar-se ou constituir-se como o outro. Gente, na cultura ocidental a gente tem outra palavra para isso, é empatia, né? É se colocar no lugar do outro e pensar, se eu tivesse sido criada nessa cultura, sob esses valores, eu pensaria igual. E é legítimo, eu não posso impor a minha forma de pensar para todos os povos do planeta, isso é absurdo, ilógico, né? Imoral, antiético, tudo que a gente possa imaginar. O mínimo que a gente pode fazer nessa vida é respeitar o jeito de ser de quem é diferente, tá bom? Ainda que você não concorde. Gente, e aí trouxe também aqui o conceito de antropologia, tá? Eu vou deixar para vocês esse livrinho, que é um livrinho da editora Brasiliense, daquela série Primeiros Passos, que eu amo, né? É muito bom qualquer livro daquela série para você entender qualquer coisa. São livros pequenininhos que você lê rapidinho e compreende. Então, aqui vocês podem acessar depois, quem tiver interesse, né? Mas esse autor ele vai dizer que o estudo, dizer que a antropologia é só o estudo do ser humano seria algo meio superficial, né? Mas que a gente pode, então, considerar que a antropologia ela se ocupa do estudo da dimensão integral do ser humano, o que inclui a análise da sua dimensão cultural e biológica, tá bom? Na primeira aula a gente fez uma pequena distinção inicial ali entre antropologia e sociologia, né? Então vocês já têm meio em mente essa diferenciação. A antropologia ela vai se ocupar mais das características culturais, enquanto que a sociologia se ocupa mais das relações sociais, das instituições sociais, etc. Mas é importante a gente compreender o que é, né, essa antropologia. Então, ela vai estudar o ser humano nessa sua dimensão integral, né, com um forte enfoque para a cultura. No entanto, gente, não é só isso, tá bom? Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, eu trouxe para vocês as principais áreas da antropologia. Na verdade, a gente tem antropologia biológica, que estuda a parte física, a constituição física do ser humano. Vocês vão ver um pouquinho disso lá na disciplina de medicina legal, quem for fazer, onde se aborda essa questão para fins de identificação humana, tá? Então, é uma disciplina bastante voltada à questão da atividade legista, e aí vocês vão observar aí uma série de conhecimentos bastante interessantes, né? Como diferenciar ossadas, por exemplo, né? Como fazer a identificação das ossadas através da arcada dentária, através da análise de impressões palmares e plantares. Tem várias coisas bem legais acerca dessa disciplina que vocês podem fazer e vão estudar essa parte da antropologia, que é a dimensão física do ser humano. Então, nós temos também a dimensão antropológica pré-histórica, que vai estudar esse ser humano em sua dimensão integral no período pré-histórico, né, antes do aparecimento da escrita. E aí, nós temos também a antropologia linguística, que vai estudar as linguagens, certo? Desenvolvidas pelos seres humanos. A antropologia psicológica, a gente tem essa outra abordagem também,
e antropologia social e cultural, que é onde a gente vai ter um enfoque maior para essa disciplina aqui, ok? Então, para a gente terminar esses primeiros conceitos, trouxe aqui rapidinho um conceito de antropologia jurídica, tá? Lembrando que todos esses conceitos eu estou simplificando ao máximo para vocês nessa aula. Mas se vocês forem pegar o material, para quem nunca teve contato com esse tipo de leitura, realmente pode ser um pouco cansativo, pode ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados e vocês podem ter alguma dificuldade. Mas aqui esse conceito é bastante interessante. Eu vou deixar esse texto para vocês também lá no Classroom, para quem quiser compreender melhor, né? Ele vai dizer o seguinte, que a antropologia jurídica ela é a investigação dos mecanismos de regras executáveis da sociabilidade humana, por meio de métodos que empreguem teorias antropológicas, usem interdisciplinaridade e perspectiva holística típica da antropologia, que compreendam o universal pelo particular, preferencialmente por extensivo trabalho de campo, tá bom? Então, gente, a antropologia jurídica, ela vai estudar esses mecanismos de regras executáveis. O que ele quer dizer com regras executáveis? Que não é só aquela regra vinda do direito que vai interessar, né? Então as regras executáveis são as nossas leis, né? Que a polícia vai lá e faz valer a lei. Não é isso. A gente sabe que em diversos nichos sociais outras normas circulam, ainda que não sejam normas positivadas, mas são normas válidas dentro de uma determinada sociedade. E a antropologia jurídica, ela vai fazer o estudo dessas normas, né? Eu prefiro usar a palavra normas ao invés de regras, né? Porque regras e princípios estão dentro da ideia de normas. Mas ok, alguns autores vão pela ideia das regras mesmo. Então eles colocam assim, ó, o que a gente observa? Que empreguem teorias antropológicas, né, teorias que explicam as relações humanas, que explicam as estruturas da cultura humana, que usem da interdisciplinaridade. Então, assim, dificilmente a gente vai ver nessa matéria como eu até comentei isso na primeira aula, dificilmente a gente vai estudar lei nessa matéria, né? A gente vai fazer um enfoque maior para outras áreas do saber, né? Especialmente para a antropologia e para a sociologia. Por quê? Porque depois a lei a gente vai ter que analisar com óculos melhores, digamos assim, mais ajustados para a gente entender a sociedade, tá certo? E a minha ideia com essa disciplina é ajustar os óculos de vocês, para que a gente consiga ver o quão diverso e colorido é esse mundo, tá certo? E que a nossa visão nem sempre é a certa, e a gente precisa se conformar com isso. Tá bom, galera? Então, até a próxima aula, que é sobre princípios básicos da sociologia jurídica. Um abraço para vocês. Vamos agora responder a atividade. Tchau, tchau.